para o... Ok, Começou. Valendo. vai lá, Alan. Vamos fazer uma oração. Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, ó Pai, pela perseverança desses irmãos e irmãs que estão aqui essas semanas estudando a palavra do Senhor, se aprofundando nesse tema, Pai, que não vem trazer medo ou confusão, mas vem trazer esperança, Pai, no retorno triunfal do Senhor Jesus Cristo, que vem nos redimir desta vida para uma vida eterna, Senhor. Nós pedimos que o Senhor continue revelando o seu coração para nós, para que possamos compreender a tua palavra, Pai, e colocarmos em prática aquilo que devemos aprender, Pai. Os objetivos de estarmos buscando não é só conhecimento, mas buscando transformação em nossas vidas, para que possamos aproximar cada vez mais o coração do Senhor, ó Pai. Aproximar cada vez mais das intenções do Senhor para nossas vidas, ó Pai. E compreendemos cada vez mais o senso de urgência de estarmos preparados sempre para o encontro com o Senhor. É o que pedimos agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, pessoal, daqui a pouco eu vou estar colocando o estudo, né, a lição para vocês lá no WhatsApp e aqui também, certo? Mas como eu queria que a gente fizesse uma discussão antes em grupos, aí eu coloquei um link para vocês. Se vocês clicarem aí no chat, vocês vão ver um link que eu coloquei. Não sei se dá para ver aí vocês. E esse link aí é lá da PAOC, né? Do portal. E aí tem um estudo lá no PDF, um estudo não, um statement, né, das doutrinas principais e fundamentais da PAOC. E aí nesse PDF aí que vocês vão encontrar o posicionamento da FA enquanto PAOC, tá certo? Então, aqui nessa primeira página, né, diz assim, qual a posição da First Assembly, PAOC? Chegamos à última lição deste módulo de escatologia, que visa revelar a posição da First Assembly enquanto parte da denominação Pentecostal Assemblies of Canada, PAOC. Precisamos, portanto, ler o que diz os documentos doutrinários da PAOC dentro do portal PAOC.org. Então, esse portal aqui, vocês vão encontrar basicamente tudo concernente às missões, ao que crê, né, a PAOC, documentos, vai encontrar muitas coisas, inclusive aqueles livrinhos que se dão lá na igreja também, tem nesse portal, aí você vai encontrar muita coisa, um acervo muito grande. Então, eu queria começar que a gente pudesse já discutir em grupos, certo? Que eu imagino que vocês já têm alguma ideia aí do que poderia ser a posição da PAOC. Aí vocês podem discutir essas perguntas aqui, ó. Se é futurista ou preterista, né? De acordo com o que a gente estudou, pleno ou parcial, preterista pleno ou parcial ou futurista, pré, mid ou pós-tribulacionista, né? Pré, pós ou amilenista. Então vocês discutem, vocês procuram lá e discutem aí entre vocês, tá certo? Jefferson, você Então, pode mandar o link de novo, por favor? Porque eu entrei sim, depois do... não saiu ainda, certo? Deixa eu botar lá de novo. Não sei se dá para ver aí no chat. Então, vão clicando logo aí, porque eu acho que quando vocês entrarem nos outros grupos, aí vai ter um outro chat lá, né? Então, já clica aí para poder abrir, tá certo? Vou gerar aqui o room. Jefferson, eu acho que eu tô com um problema no meu chat aqui, ele não tá abrindo. Você se importa de mandar no grupo? Vou colocar lá no WhatsApp também. Tá pedindo para mim atualizar, mas ele não puxa nada. Aham. Vou pegar aqui. Abrir aqui de novo. Pronto. Veja aí se abriu, se tá lá. Abriu, obrigado. Nada.
Jeff, se você quiser, não muda quase nada, mas se você quiser, eu posso passar um outro link que tem uma versão mais atualizada desse mesmo documento. Precisa não, porque esse documento é que fala, mas depois eu falo contigo sobre isso. Uhum. Tá, joia. Eu fico... Que o capítulo que vai ser tratado aqui é o 5.8. É o 5, é. Onde? Peraí, deixa eu... Ih, gente. Peraí. Deixa eu ver se eu O que trago mais rolou, alguém Jeff? para cá. É porque eu tô colocando, como entrou gente nova, aí Você tá hoje, separando de novo. aí ele misturou tudo aqui. Deixa eu ver se eu coloco mais um aqui Ah, você pra voltou para a gente. página original. Ah, tá. Alan, quanto aquele outro que é mais recente, eles tiraram eles colocaram, não colocam a posição da PLC em relação à Entendi. tribulação eles colocam mais sobre, é meio que um resumo, né? Eles colocam sobre a Uhum. volta de Jesus, mas Não, beleza, só para saber. Eu lembro que você comentou que a versão mais recente não tinha em detalhe, mas Pelo que eu li ali, eu acho que a PLC ela é futurista, né? Porque ela acredita ainda, né? Que o julgamento ainda vai acontecer, certo? nossa, minha câmera fica doidona. Eu não sei se já é para a gente começar a discutir se esse aqui é o grupo final ou se vai trocar. Fiquei na dúvida agora. pode começar. Tá. Ô, gente, vocês conseguiram abrir o documento? Thalita, a Natácia e o Juda. Galera. Não, eu não estou conseguindo abrir nenhum documento aqui, mas eu estou vendo junto com você. Estou vendo junto com você. Só que eu estou numa situação banheiro. Ah, não. Tudo bem, não tem problema. Mas Não, eu é estou porque... lendo junto. Tá, é porque eu posso ler o statement da igreja e a gente discute as perguntas. Ótimo. Todo mundo aqui fala inglês, senão eu posso traduzir. Eu não sei se todo Eu mundo... falo. Falo. Ô, Thalita, você também fica confortável de ler em inglês ou você quer que traduz para o português? A Thalita tá mandando mais mensagem ali no chat, né? Beleza. Vamos... Ó, então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui de novo, daí eu leio pra gente. Eu vou traduzir e aí a gente... Ó, então lá no último
no último parágrafo, os 2 últimos parágrafos do documento, lá na página da igreja, fala assim, ó: nossa grande esperança é o retorno iminente de Cristo nos ares para receber os seus, tanto os vivos, que serão transformados, quanto os mortos em Cristo, que serão ressuscitados corporalmente. Cristo completará sua segunda vinda, a restauração iniciada quando ele iniciou o reino de Deus em sua primeira vinda. Cristo libertará a criação da maldição, cumprirá a aliança de Deus com Israel e derrotará todos os poderes que se opõem a Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em última instância, Deus julgará os vivos e os mortos. Tal julgamento é a resposta graciosa de Deus ao clamor da humanidade para que a justiça prevaleça sobre a terra e está em consonância com o caráter de Deus como amoroso, santo e justo. Os não redimidos irão para o castigo eterno, mas os redimidos para a vida eterna. Os redimidos desfrutarão da presença de Deus, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Marcelo, mas acho que esse não foi o link que ele mandou. Foi. Esse... É que eu só traduzi. Oh. O link o link que ele mandou não é o Statement of Essential Truth? É Statement of Fundamental and Essential Truths. Sim, Jeff, mas só que o que ela leu é a versão 2022. Não, deveria ser o 2014. Está na sua tela, que é o link que você mandou no chat agora, é o de 2014. A não ser que o que mandou no WhatsApp é diferente. Talvez. Ah, tá. Não, é porque a versão ele... 2014, o que acontece? Eles condensaram. Eles não colocam a exposição. O que o Jeff está querendo mostrar é a versão 2014, que está mais detalhada um pouquinho. Ah, tá. Ai, desculpa, então. Eu vou falar sobre essa diferença. Quando a gente voltar, eu vou falar sobre essa diferença, mas eu queria que vocês discutissem um pouquinho e ficassem por dentro. O Jeff, vê se tá com a tela aberta aí. Joga no 5.8 do documento que você está aberto aí. Deixa eu colocar aqui logo. Porque eu fui direto no... Ô, Jeff, desculpa. Vocês eu fui direto aqui, né? no site do PALC. Eu fui direto no site deles. E lá no site deles está já esse... Perfeito, esse outro. Sorry. Mas lá tá aqui, tá ó, correto gente. também, viu? É a mesma coisa. Não, eu sei, tá no site, né? É até mais atualizado que você pegou, na verdade. Só que esse aqui, ele coloca mais detalhado, entendeu? Entendi. E você vai notar que são 2 títulos diferentes. O de 2022 e o de 2014. Certo? Você vai notar que ele tem uma palavrinha. O de 2020, o de 2014 tem 7 páginas, o de 2014 tem 3, de 2022 tem 3. Exatamente. E aí, basicamente, ele tem 2 parágrafos só, resumindo essa página inteira aí do final dos tempos, e o título mudou de final dos tempos para restauração, né? Uhum. Exatamente. Beleza. E você vai ver também que esse aqui é o Statement of Fundamental and Essential Truths, né? E o que você estava lendo, veja lá o título, o que é que fala. Deixa eu ver, peraí. Statement of Essential Truths. Tá vendo? Então, esse aqui tem Fundamental and Essential Truths e o outro é só Statement of Essential Truths. Então, eles mudam, assim, não mudaram não, né? Esse aqui é mais detalhado, né? Tem mais detalhes, certo? Deixa eu... Pronto, então foi 5.8, né? Isso. The End of Time. Então, daqui, ó, ele fala sobre o Rapture, que a gente viu, o Tribulation, né? E o Second Coming. Então, no Rapture, você já nota que aqui, ó, is the imminent coming of the Lord in the air to receive to himself his own, both the living who shall be transformed and the dead in Christ who shall be resurrected. This event takes place before the wrath of God. During the tribulation. Então, ele está dizendo que acontece antes, né, da tribulação, certo? Aí aqui a tribulação. The tribulation will be a time of judgment on the whole earth. During this period, the Antichrist will emerge to offer false hope of the nations. E depois aqui, the second
coming of Christ, the return of Christ to earth, his power and great glory will conclude the great tribulation. Então, ó, quando ele voltar, vai ser exatamente no final, né? Que aí, ó, will conclude the great tribulation. Então, a volta Então, dele é pelo que eu exatamente no entendi. final. Então, pelo que eu entendi, Foi, Marcelo, acho que ele se travou. oi? Ela travou. Ah, não, voltou. Tinha travado um pouquinho. Ah, vou tirar o vídeo então, porque às vezes, né, fica. Tá me ouvindo? Tô vendo. Olha, eu vou voltar então com o pessoal e a gente continua, tá certo? Tá bom. Somente para poder a gente ter esse início. Deixa eu trazer o pessoal de volta. Acho que o pessoal tá voltando aí. E aí, pessoal? Como é que foi a discussão? O que é que vocês chegaram aí de conclusão? Um por vez, por favor. Bom, a gente estava conversando com você e com a Natácia um pouco antes dela cair. A gente estava lendo justamente essa parte que fala ali The End of the Time, né? Aí esses 5.8. E, bom, entendemos que primeiro acontece o arrebatamento, aí tem a tribulação, depois tem a segunda vinda de Jesus, aí começa o milênio, e por fim tem o juízo final. O julgamento. Julgamento, Pessoal, eu estou colocando de volta o estudo lá no WhatsApp, certo? Coloquei lá, se vocês quiserem baixar também para acompanhar, que agora a gente vai acompanhar todo mundo junto. Vou colocar aqui também no chat daqui e já coloquei lá do WhatsApp. Então tá aí também o outro. Mas então, gente, eu acabei que fiquei em um dos grupos, né? E o que eu estava discutindo com o pessoal já é que tem duas versões, primeiramente, desse documento. Se chama Statement of Fundamental and Essential Truth, que é de 2014, certo? Tem um outro que é de 2022, que é Essential Truths, certo? Que aí ele é uma versão mais resumida e atual, assim, que eles fizeram, mas é uma versão bem mais reduzida, enquanto que esse outro de 2014 é a versão que ele detalha um pouco mais sobre a volta de Jesus, sobre o posicionamento escatológico em todo, né, da igreja, posicionamento. Então, aqui fala, né, the end of time. Aí vocês notaram aqui essas palavras aqui, por exemplo, na parte do rapture. Aí vocês notam aqui, the rapture, the blessed hope of the churches, the imminent coming of the Lord in the air, né? Aí ele continua falando aqui, aí quando chega aqui, ó, this event takes place before the wrath of God is poured out during the tribulation. Então está dizendo que é antes que a ira de Deus é derramada durante a tribulação. Então a tribulação acontece depois, né, do arrebatamento. Então eles acreditam eles são pré-tribulacionistas nesse sentido, certo? A POC. Então é exatamente a mesma visão do livro Deixados para Trás, certo? Que fala sobre o arrebatamento, e aí a igreja, né? E aí fica o mundo sem os cristãos, e aí passa pela tribulação, no final da tribulação Jesus volta. Aí aqui fala, né? The second coming of Christ.
The return of Christ to earth in power and great glory will conclude the great tribulation. Então, a volta de Jesus é exatamente no final do Great Tribulation. With the victory at Armageddon, the defeat of Antichrist, and the biting of Satan. Christ will introduce the millennial age, restore Israel to her own land, lift the curse which now rests upon the whole creation, and bring the whole world to the knowledge of God. Então, né, aqui a gente também já tira que eles são pré-milenistas, nesse sentido, né? E aí acontece o Final Judgment e o The Eternal State of Righteousness, que é a transformação de volta, né, da humanidade para antes do pecado, né? O pecado vai ser eliminado, vai ser jogado à morte e o pecado, Satanás, o anticristo, a besta, vai ser tudo lançado no lago de fogo, né? E aí vai ser uma restauração, vai haver uma restauração da criação de Deus. Aí tem essa outra versão, né, que é de 2022, aí você nota aqui, ó, que ele não fala muito detalhadamente sobre quando ocorre as coisas, se é pré-milenista, se é amilenista. Veja o que ele fala aqui, restoration. Our great hope is for the imminent return of Christ in the air to receive his own. Né? A nossa grande esperança é a iminente volta de Jesus no ar para receber os seus. Both the living who will be transformed and the dead in Christ who will be resurrected bodily. Ambos os vivos que serão transformados e os mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos. Né? Christ will complete at his second coming the restoration began when he initiated God's kingdom at his first coming. Então, Cristo irá completar na sua segunda vinda a restauração que foi iniciada quando iniciou-se o reino de Deus, na sua primeira vinda. Então, teve a primeira vinda, né, que foi quando Jesus nasceu. Ali ele trouxe, o reino de Deus foi implantado ali, né, que ele falava assim, quando estava pregando e no ministério de Jesus, Jesus falava, é chegada a vós o reino de Deus, né? Então ele estava iniciando, inaugurando ali, mas vai ser totalmente chegar à sua plenitude quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Aqui, Christ will liberate creation from the curse, fulfill God's covenant to Israel, and defeat all powers that oppose God. Então, Cristo vai liberar a criação da maldição, cumprir a aliança de Deus com Israel e derrotar todos os poderes que se opõem a Deus. Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, God the Father. Então, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ultimately, God will judge the living and the dead. Such judgment is God's gracious answer to humanity's cry for justice to prevail throughout the earth and is consistent with God's character as loving, holy and just. Então, ultimamente, no final, Deus vai julgar os vivos e os mortos, e esse julgamento é a resposta graciosa de Deus para o clamor da humanidade por justiça, para prevalecer pelo mundo, e é consistente com o caráter de Deus como um Deus amoroso, santo e justo. The unredeemed will go away into eternal punishment, but the redeemed into eternal life. Então, os que não são redimidos, né, irão para a punição eterna, mas os redimidos irão para terão a vida eterna, serão redimidos para a vida eterna. The redeemed will enjoy the presence of God where there will be no more death or sorrow or crying or pain. Amen. Come,
Lord Jesus. Então, os redimidos irão gozar, né, irão gozar a presença de Deus, onde não haverá mais morte, ou lamentação, ou choro, ou dor. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, você nota que aqui, pessoal, fala, né, sobre a volta de Jesus, a restauração de todas as coisas, né, mas não fala sobre o posicionamento da PAOC, né, na parte escatológica. Então, eu coloquei os dois aqui para vocês verem essa comparação, mas nesse 2014 você vê exatamente, né, ponto por ponto que a gente estudou e que eles são pré-tribulacionistas, né? Então, a First Assembly, enquanto PAOC, é futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista. Então, vocês estão lembrados desses termos, né? No entanto, adotam uma postura de liberdade perante as demais visões escatológicas. Usam com frequência a citação de Santo Agostinho no que tange a posição escatológica de seus membros. In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity. Então, no que é essencial, unidade, no que não é essencial, liberdade em todas as coisas, caridade. Né? Então, isso daqui é citado, né? Eu já vi umas 3 pregações onde foi citado isso aqui, e eu também, para fazer essa última lição, eu consultei com o pastor Adam, que ele é o pastor do TMS, responsável, né, o diretor lá. Ele está continuando, né, o que Cody tinha iniciado lá também no TMS, e ele falou exatamente isso. Ele me deu exatamente esse quote de Santo Agostinho, dizendo que a First Assembly não tem um posicionamento assim. Ele tem um posicionamento na PAOC, né, nos documentos, mas não trata com exclusividade essas doutrinas, ou que os seus membros não poderiam crer de formas diferentes, né? Então, a gente tem pessoas que creem um pouco diferente, mas isso não impede de que a gente possa estar na mesma comunhão. Tá certo? Então, isso aqui é importante ter em mente. E aqui a postura da First Assembly. Você já deve ter percebido nos cultos da First Assembly que adotamos uma postura branda e equilibrada em relação à escatologia. Dificilmente você irá escutar pregações e estudos na First Assembly sobre anticristo, com possíveis candidatos, marca da besta com suas tecnologias, ou tribulação, alertando os membros a estocarem comidas e deixar cartas de orientações aos familiares, e nem mesmo sobre o arrebatamento, apesar de fazer parte do escopo escatológico. Eu estou na igreja lá desde 2013 e eu nunca ouvi pregações sobre essas coisas dentro da igreja, a fim de evitar extremismos. Não quer dizer que possa haver, né, pregações, porque é bíblico, e pode, de repente, falar sobre o arrebatamento, por exemplo, ou sobre a volta de Jesus, logicamente, né, que a gente vai sempre estar falando, mas sobre esse arrebatamento que acontece antes, né? Então, pode ser que tenha, né, uma pregação assim, mas não é ênfase, não é foco da igreja falar, né, sobre essas coisas. E nem mesmo sobre arrebatamento. Aqui. Entendemos que profecias escatológicas são assuntos de difícil entendimento e delicados porque elas podem ser sobre a destruição do primeiro templo, ou do segundo templo, ou dos últimos dias da humanidade, o que pode facilmente gerar confusão e extremismos. Então, eu queria convidar aí o pastor Alan para ele também dar o que ele entende, assim como líder, né, na First Assembly também, e o que ele também pode ter escutado sobre doutrinas e sobre o posicionamento e como os líderes devem se posicionar em relação a esses assuntos. Vai lá. Valeu. Só um comentário rápido do porquê que a gente saiu da versão mais detalhada para a versão mais resumida. Em parte é porque a gente foca no que é essencial. Por quê?
o que está aqui como restoration já é claro e estrito o suficiente e é o que é inegociável em teologia. Ou seja, nenhuma das vertentes existentes elas podem ser contraditórias. Pré, pós, mid, tanto faz, vai convergir para as essenciais e que nós vamos perceber a segunda vinda de Cristo, ela é real, ela ainda não aconteceu, os mortos ressuscitaram de forma corpórea, então o que está aqui em Restoration, se você desdobrar isso aqui, são dias de estudo, cada frase que foi colocada aqui, elas são inegociáveis. Então o que a nossa igreja e denominação adota? Aquilo que é inegociável e que o que desviar disso aqui transforma-se em desvio teológico grave. Então, não é que a gente está desviando da discussão, mas falando, cara, o que vale a pena lutar? O que vale a pena lutar é que é essential. Ou seja, qualquer pessoa que ensina, qualquer líder da igreja, qualquer membro, tem que assinar que leu e que está de acordo com a integralidade desse documento. Então, ele é sumarizado para ser inegociável. Se você faz um negócio muito expandido, com vertentes, fica difícil de acertar. Então, para mostrar para vocês, esse documento virou 3 páginas porque virou um livrinho. Eu vou ver se eu consigo essa forma online aqui. Olha, um calhamaço que ele virou, com mais detalhe, mas lembrando tem online. que... Legal. Ele conflui para o inegociável. Porque, gente, de resto, citando até um exemplo, o Jeff vai comentar mais para frente, um pastor que comenta, é o café com leite. Tem gente que faz leite com café, põe o café depois do leite, mas no final vai dar café com leite. Então, no final das contas, o que está em Restoration é o que vai acontecer e é onde nós vamos entrar. Porque o Jeff está na América do Norte até mais tempo que eu, existe um fatalismo muito grande na América do Norte, essa coisa de bunker, estocar comida, existe gente que defende linhas assim, vou preparar para a volta de Jesus. Enquanto a visão bíblica é a última frase que está aqui, que a última frase está no Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. É uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva de que nós seremos redimidos por crer em Jesus. Então, não é mensagem de fatalismo, é uma mensagem de esperança, que é o que nós, como pentecostais, defendemos. Muito bom. Obrigado, Alan. E alguém quer também fazer algum comentário? Ou alguma dúvida do que a gente foi falado até agora? Eu quero agradecer, né, Jeff? Nossa, assim, foi muito esclarecedor. Eu sou crente desde que eu nasci e a visão da nossa igreja, ela vai de encontro com a visão, né, da igreja que eu cresci né, e fui membro no Brasil, né, boa parte da minha vida adulta. E isso é muito bom, né? E foi muito esclarecedor para mim, assim. Eu nunca tinha entrado nesse nível de detalhe, nunca tinha tido esse nível de detalhe, assim, de ensino, de aula. Então, foi muito bom. Muito obrigada, viu, pelo seu empenho. E com certeza Obrigado. vou participar das próximas. Obrigado, Oi, gente, boa obrigado. noite. Jeff, E aí, eu Charles? só queria dizer que eu fui batista a vida toda até chegar na First Assembly. E, Virou Pentecoste. e a linha batista é muito parecida com essa, sobre a escatologia. Então, me sinto muito à vontade e também tenho aprendido muito aqui, em detalhes, muito mais detalhes. Também eu gostaria de agradecer, tá? Obrigado também, Charles. Assim, é um prazer, né? Eu gosto muito do assunto. Eu espero que vocês também tenham aprendido legal, assim, com isso daí. E o meu intuito também de colocar a visão preterista, né, também, a visão futurista e fazer que todas aquelas divisões, exatamente para que vocês possam entender por que tem outras denominações que pensam dessa forma, né? Porque se você for ver, por exemplo, lá o nome Nero, né, com toda aquela coisa, né, que a gente viu, tem Nero, e Neron, né, que aí dá 666 ou 616, né? E tá tudo lá, então você vai entender porque tem gente que acredita que foi no passado mesmo, daquele jeito, né? Então, tenha sido, assim, realmente o nome Nero, né, por exemplo, nada impede de que não possa se repetir no futuro, né?
E é isso que a gente crê, que ali era um prelúdio, praticamente um prelúdio do que iria acontecer. Também veio acontecer também na época de Hitler. Eu acho que também muita gente achava que Hitler também seria o anticristo, né? Estava perseguindo cristão, perseguindo judeu. Imagina a quantidade de gente, né? Então, não quer dizer que aconteceu no passado, morreu, né? Então, continua acontecendo e eu acredito que vai ter depois uma figura agora, no futuro, que vai ser realmente universal e que vai ser uma perseguição universal dos cristãos, né? Então, eu achei importante falar, mostrar isso também, para poder trazer essa compreensão para a gente. Mais alguma coisa antes de eu continuar? Quer dar outro comentário aí, Alan? Não. Então fala assim, gente, aqui, ó. Intuito do estudo. Esperamos que este estudo possa ter sido de grande utilidade para você possuir e adotar uma compreensão equilibrada, sabendo que existem diversas interpretações nas igrejas verdadeiramente cristãs, e que aprove a Deus deixar desta forma para não cairmos na tentação de estabelecermos datas como Jesus nos alertou. Eu queria tocar também um trecho aqui de um estudo que eu acho muito pertinente, da forma com que ele coloca para essa mensagem que a gente está querendo passar, né, com esse estudo. Então, é um trecho do estudo de Luciano Subirá, que é pastor muito proeminente nos dias de hoje, com grande sabedoria teológica também. E vai ser só um trecho desse estudo. Vou colocar aqui. E eu vou ver se vocês conseguem escutar. Jeff, você tem que descompartilhar sua tela, aí você compartilha de novo, compartilha no áudio. Aí a gente vai conseguir escutar. Não, dá para botar daqui já. Tá bom. Eu não tinha apertado aqui nessa opção. Vamos lá. Então, do trecho 902, deixa eu botar um pouquinho aqui. Começa logo daqui. Final. Mas, honestamente, isso não é o mais importante. A gente vê muita discussão no meio, né, dos teólogos se a vinda de Cristo é antes da tribulação, se é no meio da tribulação, se é depois da tribulação, sem encontrar outros que dizem, não, nem sequer acreditamos na tribulação, aí a discussão é se é pré-milênio, pós-milênio, ou se ela é literal. Na verdade, eu gosto de pegar principalmente esses que discutem a cronologia sobre antes, no meio e depois da tribulação e dizer, gente, o nosso papel não é detalhar os eventos que são apresentados na Bíblia e várias vezes chamados pela própria Escritura de um mistério. Não foi tudo claramente revelado, né? A Bíblia diz que à medida que chegássemos ao tempo do fim, o conhecimento se multiplicaria e creio que Deus vai nos permitir crescer em entendimento. Mas o que é o ponto principal que nós devemos comunicar? Preparar o povo para a vinda de Jesus. Então, quer as pessoas sejam arrebatadas antes da tribulação, elas precisam estar prontas para isso. Quer elas sejam arrebatadas no meio ou depois, elas precisam estar preparadas tanto para enfrentar a tribulação como para o Senhor. Então, nosso foco é pregar a preparação. Uma ocasião, eu ouvi um exemplo mencionado pelo meu irmão mais velho, o Adriano, e particularmente eu não sei de quem ele ouviu, mas falando sobre essa questão dos posicionamentos de quem é pré-tribulacionista, mid, né, pós, ele disse que a pessoa falou assim, olha, tem pessoas que gostam de beber café com leite, mas elas têm preferências diferentes. Por exemplo, gosta de colocar primeiro o café, né, para depois colocar o leite. Né? Ele diz, tem aquele que gosta de pôr primeiro o leite e depois o café. E tem aquele que gosta de misturar os dois ao mesmo tempo. Eu, na hora, já comecei a rir sabendo o que ele iria falar. Né? Basicamente, ele está dizendo que tinha o pré-lácteo, o mid-lácteo e o pós-lácteo. Mas, no final, é tudo café com leite. Né? Ou seja, se pegarmos o que é a essência, a preparação, a ordem, ela não é o elemento mais importante, e sim a essência da mensagem. Quase sempre que Cristo está falando sobre o seu retorno, ele diz que nós temos que vigiar, que nós temos que estar prontos, que nós temos que estar preparados. Então,
a ênfase da mensagem escatológica. Escatologia, escatos é último, logia, estudo. Escatologia é o estudo das últimas coisas. A ênfase da mensagem escatológica do tempo do fim não é detalhar a cronologia dos eventos, é produzir preparação, uma consciência. Agora, destacando uma vinda literal, há acontecimentos correlacionados com a vinda do Senhor que demandam. Eles, na verdade, exigem que essa vinda tenha que ser literal e não simbólica. Por exemplo, o arrebatamento é citado não apenas em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 a 18, acredita-se que em Mateus 24, de 40 a 42 também, né? Alguns que entendem, né, uma inferência disso, ou pelo menos parte do processo final sendo revelado em 1 Coríntios 15, de 50 a 53. Há os textos bíblicos que falam de uma grande tribulação. Em Mateus 24, de 21 a 29, Jesus fala sobre isso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 6, a Bíblia fala sobre isso. Em Apocalipse 7, 14, também temos a menção da grande tribulação. E nós não podemos ter eventos como esse literais se a vinda do Senhor não é não é literal. A Bíblia também menciona o anticristo. João capítulo 5, verso 43, 1 de João capítulo 2, verso 18, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10, e Apocalipse 13, né, podemos apresentar aí praticamente o capítulo todo, enfatizam a pessoa do anticristo. Né? Se nós temos esses acontecimentos e pessoas literais, mas não temos uma vinda literal, nenhum deles faz sentido. Então, obviamente, há uma vinda literal a ser crida, esperada e para a qual devemos estar prontos. Agora, quando isso acontecerá? Nós precisamos entender que, e esse é o segundo tópico que eu quero destacar aqui, não há uma data que se possa prever. O tempo todo nós vemos, principalmente nos últimos séculos, as pessoas tentando estabelecer datas, dizendo pelas profecias, por essa soma, por aquela, né? Vai ser tanto. Chegaram a inventar um versículo. Eu brinco inventar porque as pessoas acreditavam que estava na Bíblia, de tanto que era repetido. 1000 passará, 2000 não chegará. Né? E nós já estamos aí na década de 20 do ano 2000, olhando e rindo dessas coisas. Por quê? Quando em Atos capítulo 1, Jesus está falando sobre a importância de ser cheio do Espírito para pregar o Evangelho, no verso 6, os discípulos perguntam, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Há promessas ligadas, né, ao estabelecimento do reino de Deus numa expressão física. E eles sabem que Israel estava inserido de uma forma especial nesse pacote de promessas. Então eles estão perguntando, e aí, é agora que vai rolar? É agora que nós vamos dominar o mundo, governar? Jesus responde no verso 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele manda direto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele está dizendo, em vez de tentar entender quando é que as coisas acontecem, vocês precisam compreender a missão que foi dada e executá-la. Até porque, como eu quero te mostrar pela palavra de Deus, a execução da missão afeta o retorno de Cristo. Então, naquele momento, quando Jesus diz, não vos compete saber, se nem para esses 12 apóstolos, os líderes principais, Jesus está abrindo o jogo a respeito dessa data, a pergunta é, por que é que nós estamos tentando determinar a data? Aliás, Jesus diz que se alguém soubesse que hora viria o ladrão, ele estaria vigiando, né? Ele estaria pronto para aquilo. O tempo todo nós somos chamados à vigilância para um dia que chegará de surpresa, ou seja, não é para ninguém saber quando será a data. Então, não só as tentativas de estabelecer a data são erradas, como no plano e do propósito de Deus não é para saber, é para a gente viver pronto. Né? Podemos dizer que é algo parecido com a morte, nós não sabemos quando vai chegar. Então, a gente vive de prontidão. Isso não significa que a gente quer morrer, isso não significa que a gente não quer viver, mas nós precisamos viver de prontidão. E quando olhamos para a palavra de Deus, nós temos algumas declarações importantes. Por exemplo, em Mateus 24, no verso 36, nós temos uma declaração de Jesus, e essa declaração ela precisa ser devidamente entendida. Ele diz o seguinte, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Né? Nós olhamos o verso depois 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Depois o verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, a ordenança, vigie, né? Fiquem apercebidos ou de prontidão, porque na hora que não se imagina, ele vem. Então, Deus nunca quis que nós prevíssemos. Jesus, enquanto aqui na Terra, isso é o que nós
expusemos uma outra aula falando sobre o esvaziamento de Jesus num dos nossos fundamentos doutrinários, mas enquanto homem, Jesus abriu mão de atributos exclusivos pertencentes à divindade, entre eles a onisciência. No entanto, depois da sua morte e ressurreição, a Bíblia diz que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, o que inclui aquelas coisas das quais ele se esvaziou, como diz Filipenses 2. Ou seja, não há menor chance de Cristo, como Deus onisciente, não saber o dia da sua volta. Mas há, não apenas há, faz todo sentido ele, enquanto aqui na Terra, dizer: o Filho do Homem não sabe, nem os anjos sabem, isso é algo que pertence somente ao Pai. Ou seja, pense um segredo que Deus não confiou para mais ninguém além de si mesmo, né? Além da Trindade, justamente para que não saiba. E eu fico me perguntando como, diante de declarações bíblicas tão explícitas, as pessoas querem dizer que elas descobriram ou tiveram uma revelação do dia. Não só a Bíblia não diz quando será, como ela está dizendo que não é para saber, é para simplesmente viver pronto. E qualquer tentativa de qualquer pessoa de estabelecer data, né, ela não se harmoniza em absolutamente nada com as declarações bíblicas. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 13, Jesus diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Algumas pessoas têm dito que quando a ênfase está no dia e hora, é porque a gente não sabe o dia específico, a hora específica, mas podemos saber estações, podemos entender tempos que se aproximam, né? Eu não vou entrar nem na discussão, né, a respeito de se temos diferente dia e hora para anos ou tempos e estações, mas o fato é que nós temos que viver de prontidão. Agora, Pronto, pessoal, até aí. Então, temos que viver nessa iminência, né, da volta de Jesus. É isso que Deus quer, que a gente fique sempre naquele aguardo. Ele está voltando agora. Maranata vem, Senhor Jesus. Diga lá, Natácia. Eu queria saber a sua opinião, já e o pastor Alan também, se é importante para um cristão escolher uma linha escatológica ou não. Se é, se é, se é algo que é interessante que a gente tenha, eu sou pentecostal, eu sou batista, né? Se é importante você ter uma linha escatológica para, assim, mesmo que a sua igreja não mais para nossa caminhada pessoal. Alan, começa aí. Eu quero ver se bate com o meu. Escolheu o cara errado, meu. Eu sou pragmático pra caramba. Por isso que eu falo. Porque, assim, é legal ter, mas não vale a pena sofrer por isso. Sim, se você tiver a sua linha, olha, eu sou isso, sou aquilo, mas não vale a pena sofrer, nem debater com ninguém, porque elas têm que ser convergentes. E essa convergência vai acontecer naquilo que está no trechinho que ficou. Ele parece inocente. O trechinho que ficou de Restoration, ele parece inocente. Mas ele é muito quadrado. A ressurreição será em corpo físico. Nós vamos fazer Jesus nos ares. Existe uma condenação eterna para quem não crê em Jesus. Existe uma redenção eterna para os que creem em Jesus. Vamos morar com ele na eternidade, tudo mais. Mas com relação a se vamos viver um milênio antes, se tem tribulação, é legal você ter o seu conceito para que você se sinta em paz com você mesmo. Por exemplo, eu sou totalmente dentro dessa visão que a First Assembly adota, porque eu fui batista a vida toda. E batista é isso aí. Jesus, ele volta no final da tribulação, aquela coisa toda que está sendo explicada aqui. Então, assim, tenha uma convicção, mas não morra por ela, entendeu? Porque essas convicções nas versões vão confluir no que é essencial. Vai lá, Jeff, talvez você vai falar diferente de mim. Eu sou muito pragmático. Não, é mais ou menos por aí também. Eu acredito que é bom você ter, pelo fato de que você também está estudando, né? Você está pesquisando, você está indo atrás, porque é algo que a gente quer saber, né? A gente está estudando, a gente está lendo a Bíblia, a gente vai se aprofundando e a gente, normalmente, você vai ter um entendimento sobre aquilo. Agora, quando entra no lado de querer debater e de você achar que você agora sabe qual é realmente a vontade de Deus, o que ele revelou lá, né, e que você descobriu que está 2000 anos de discussão, né? Eu acho que aí é muita pretensão, sabe? Eu acho que a gente precisa ser humilde, né? E saber que a gente pode estar errado, porém a gente tem as nossas convicções, né? A gente acredita dessa forma, a igreja
First Assembly, ela é futurista, porém ela unificou. Nesse trecho aí, ela unificou essas três linhas, né? Pré, mid, pós, pré-milenista. Ele unificou esses grupos, entendeu? Então, nesse sentido, é muito bom. Mas eu acredito também que a posição escatológica pode fazer, ela tem implicâncias também na forma com que você leva a vida e que você vê a vida também, né? Eu acho que se, por exemplo, uma pessoa que acredita que aconteceu tudo no passado, por exemplo, ela vai viver diferentemente, ela não vai estar nem tão atento para as coisas que estão acontecendo no mundo, né, de que está chegando um líder mundial aí, né? Então ela talvez ela nem dê muita bola para isso, enquanto que os futuristas eles estão muito atentos, né, com o que está acontecendo no mundo e os líderes, está chegando aí um líder que parece ser aí o anticristo e tal. Então a gente fica nessa, né? A gente observa mais as coisas, mas também a gente não tem que levar para o extremo, sabe? E ficar assim, é essa pessoa, e ficar comunicando isso para as outras pessoas, eu acho que pode ser maléfico às vezes para muitas pessoas, principalmente pessoas novas na fé, né? Que fica impressionado com tudo e fica achando que ele é um anticristo e fica achando que está recebendo a marca da besta. Por exemplo, na época do Covid, né, da vacina, muita gente achava que a vacina ali que estava recebendo era a marca da besta, era um chip que estava sendo implantado. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Da forma com que a gente trata, da forma que a gente debate com as pessoas. Tem que ser com amor, tem que ser com respeito e tem que ser com humildade. Jeff, só uma outra observação, não só sobre esse tema, mas sobre o curso como um todo. Eu e o Jeff tivemos uma conversa antes, tivemos muito cuidado. Esse foi talvez o único curso que a gente apresenta vertentes. Normalmente, todo curso que a gente dá, existem duas formas que você pode trabalhar. Uma forma mais apologética, que você vê as várias versões de um tema e conflui, e de uma forma mais proclamatória, em que você mostra como é aquele tema aí, enfim, como que nós, como POC, vamos ver. Nós nos demos essa liberdade, e agradeço o Jeff pelo zelo que ele teve, de mostrar as vertentes, justamente porque não ofende quem vai querer A, B ou C, contanto que elas confluam para o princípio universal. Outros temas, se eu falar sobre batismo no Espírito Santo, meu irmão, acabou, fechado. É o que está ali, é o que nós acreditamos, enfim. Porque existem outras denominações que creem diferente, mas que divergem da nossa forma de crença para a realidade que vivemos. Não diz que estão errados. Mas até a Pieu se reconheceu que fazer muito estrito a nossa foi divergente na própria denominação. Então, acabou. Vamos fechar no que é comum e vamos em frente. Então, assim, foi aberto esse curso e achei legal que o Jeff fez com muito respeito. Olha, existe essa, existe aquela, mas normalmente a gente não aborda assim. Normalmente a gente é mais determinista no que a gente ensina, mas escatologia, por ser uma coisa que ninguém pode de fato afirmar o que é, a gente fala assim, olha, tem essas aqui, até para conhecimento. Olha, legal, então eu sou futurista porque eu olhei essas outras duas e curti. Mas pelo menos você sabe o que existe no mundo afora. Agora você sabe, olha, existem essas versões, que até então muitos não sabem que existem versões da mesma história. Eu me senti bem à vontade, Alan, só complementando, e depois passo para você, Natasha, que por essa parte da versão, né, 2002 do Essential Truths, né, e dessa Restoration aqui, eu notei que a igreja ela quis até unificar e por isso eu me senti à vontade para mostrar, né, essas outras posições, o que realmente, como você falou, né, não ocorre se a gente for falar sobre os dons do Espírito nos dias de hoje, por exemplo. Eu posso dizer, realmente existe um grupo aí que acredita que cessaram no passado, mas nós cremos biblicamente, como está aqui, né, a gente mostra na Bíblia, a gente crê dessa forma e a gente não abre mão, né? Então isso aí é uma coisa que a gente acredita e que está no âmago da nossa fé pentecostal, é acreditar, até a palavra pentecostal é que os dons continuam nos dias de hoje, né? Então a gente não abre mão, né? Então tem muitas doutrinas
dentro da PAOC que a gente realmente não abre mão, né? A grande maioria das doutrinas, a não ser que seja uma doutrina feito essa daqui, onde eles colocam essa universalidade assim do tema. E Natácia, tinha algum outro comentário aí, Natácia? Eu só ia confessar eu sinceramente, eu não sei o que escolher acreditar se eu sou pré ou pós-tribulacionista, sabe? De verdade. Da tribulação, né? Na parte da tribulação, certo. E aí até hoje, eu não tinha sentido o senso de urgência, né? Depois da fala de vocês, assim, eu me sinto, inclusive, muito confortável, né, que a First Assembly tem esse posicionamento de unificação e tudo mais, até porque eu não sei, eu ainda não sei, né? E estava confortável com isso até agora. Mas talvez eu tenha que... Mas voltando à sua pergunta, eu não vejo que você deveria se preocupar de ter um posicionamento, entendeu? Assim, se você que está estudando a Bíblia, você quer saber, você se posiciona, mas eu não vejo assim como que você tem que se ficar preocupada de realmente ter que ter o meu posicionamento. É uma coisa que eu mesmo, tanto tempo aí eu fiz seminário e tudo, desde aquela época lá, eu sempre tive muitas dúvidas, assim, eu via as posições e ficava assim, meu Deus, eu não sei nem em qual eu creio, né? Mas eu vejo que tem fundamentos em cada uma, e depois eu decidi ser futurista pelo fato de que eu acredito que se repete. Na história tem sempre se repetido, sabe? Uma coisa que aconteceu no passado tem sempre se repetido. Então, eu acredito, assim, aconteceu, pode ter acontecido no passado também, mas vai se repetir. Porque Jesus, em Mateus 24, ele deixa exatamente aberto até o final dos tempos, né? Até a sua volta. E aí ele diz que não, né, nada vai passar, tudo pode passar, menos as suas palavras, né? Não há de passar. Então, vai acontecer. Então, a gente sabe que vai acontecer esse dia. Eu acredito também no futuro anticristo que vai vir também. Eu acredito, né? Então, eu me posicionei dessa forma, mas eu não acho que seria uma grande... assim, você não deveria ficar tão preocupada com isso, entendeu? Assim, pelo menos é a minha opinião. Eu aqui, de minha parte, Jeff, todo mundo aí, eu gosto muito dessa temática. Eu sou encantado com essa temática da volta de Jesus, a escatologia como um todo. Sempre fui. Desde a época que eu me converti até antes. Mas uma coisa que eu vi, assim, eu sou um cara fã de cinema. Então, qualquer filme que fale sobre esses assuntos, eu tô indo assistir, eu não perco de jeito nenhum. Literatura, até alguns podcasts aí meio maluco eu gosto de ouvir. Mas assim, eu não deixo que isso interfira na minha principal preocupação, que é o meu nome está escrito no livro da vida. Porque se eu me preocupo com isso, independente do que acontecer, o grande finale, independente de como ele aconteça, eu vou estar lá. Amém, meu irmão. Eu gosto de pensar assim. Amém. E outra coisa, uma coisa que a gente não pensa muito, né? Jesus, ele volta para muita gente todos os dias, né? Então tem muita gente que tá aqui e depois falta respiração ali na frente, morre e está se encontrando com Jesus. Então a gente tem que estar com isso em mente. Jesus, ele pode voltar a qualquer momento, né? É só a gente estar vivo que Jesus pode estar voltando aí para a gente. Mas eu acredito... a teologia aqui de casa. Assim, se eu for assim, aqui em casa, na residência que é a teologia, você pode morrer engasgado com a bala. Exatamente, né? Essa é a voz de Deus para você. Eu falo, meus filhos têm que estar pronto todo mundo o tempo todo. Exatamente. A gente está pronto por causa disso, né? Então, isso que me dá essa tranquilidade. De pensar, cara, no final das contas, o que vale é eu sou salvo em Cristo Jesus, sou remido em Cristo Jesus, meu nome está no livro da vida. E se tiver que... Porque eu sou engenheiro. Eu já comentário de engenheiro. Como que eu fiz paz comigo mesmo com esse assunto como engenheiro? Do infinito, que é a eternidade, vamos falar que a tribulação são 7 anos. Antes,
7 anos em eternidade é nada. Entendeu? Eu pensei, pô, se como engenheiro, no final das contas, se eu errei por 0, 3, 7, cara, tanto faz. Porque o que definiu não foi a tribulação. O que definiu foi antes disso o que eu decidi em termos de entregar minha vida para Jesus ou não. Entendeu? Então, assim, a tranquilidade que você pode ter, no final você pode ter essa jornada de debater entre você mesmo o que você acredita ou não, mas no final das contas não deixe isso atrapalhar o que é fundamental, que é viver a vida com Jesus. Amém. Amém. E aí, Valci, Paulo, Jéssica, Thalita, algum... Deixa eu fazer um comentário. Eu gosto muito de, no meu dia a dia, às vezes, refletir sobre as coisas que eu aprendo, né, em todas as áreas, especialmente no curso que a gente está fazendo agora. E eu, como boa ansiosa que sou, fui tirar sangue esses dias e aí eu tava assim. Foi a primeira vez que eu fui fazer isso aqui no Canadá. E o Juninho entrou antes de mim, e aí a hora que ele saiu, eu falei assim, como que foi? Eu queria saber o passo a passo do negócio. E aí, e na hora me caiu a ficha, falei assim, gente, isso não importa, eu já sei que o sangue vai ser tirado, o processo não importa. Aham. Se ela vai me chamar, se eu vou entrar na sala igual do Juninho, se vai ser na outra, não importa. O que importa é o resultado de tirar o sangue. E foi isso que depois eu fiquei refletindo, né, sobre as coisas que a gente está vendo. Não importa se é antes ou depois, a minha tranquilidade, a minha confiança está no que Deus falou, que Ele vai voltar e que essas coisas vão se cumprir. Se é antes ou depois, não importa. Eu seguro a minha ansiedade, né? Eu quero que Jesus venha, não vou sofrer com isso, e a minha fé, a minha confiança nele, de acreditar na palavra dele, é o que importa. Amém. Boa palavra. Concordo e também gostei bastante da metáfora ali do café com leite. Acho que não importa, né? Como vai ser, se vai ser antes ou depois, é importante estar preparado. Acho que é o principal assim, que eu tiro de lição, né? É importante saber, conhecer as vertentes. Até falei daquela vez do meu amigo que fala que o mundo já acabou, a gente está vivendo o que resta, o meu amigo preterista. Mas o que importa é a vinda de Jesus. Acho que isso que é o mais importante para a gente. Eu só queria falar que é muito legal, foi muito interessante, né? Não sabia, igual o pastor Alan falou, de ficar explorando outras vertentes, que nem sempre é assim, mas isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, porque abre a visão que a gente tem, né? Porque Muito bom. para mim, pelo menos é importante saber o porquê das coisas. Então, Uhum. quando eu vejo as outras visões, eu consigo entender melhor o porquê que a igreja acredita nisso, ou porquê que é dessa forma, por exemplo, que a First Assembly acredita e fala, entendeu? Então, Uhum. o diferente me dá a visão dos porquês. Muito bom, muito bom. E bom você falar isso, Jéssica, porque era exatamente esse o intuito, né? Eu acho que se eu desse aqui só futurismo, talvez vocês sairiam desse curso falando assim, já com aquela certeza, né, que vai chegar aí a tribulação e está se iniciando a tribulação no ano tal, ou marcar datas aí, alguma coisa. Então, mostrando os dois lados, né, meio que você vê assim, bom, pode também ter sido no passado. Eu acho que traz um pouco de humildade para a gente, sabe? E a gente não despreza totalmente aquelas pessoas que acreditam dessa forma, porque tem muitas igrejas que são realmente, verdadeiramente cristãs, com as doutrinas fundamentais, conforme a gente acredita também, mas que acredita que foi no passado, tá entendendo? Então, a gente não pode desprezar essas pessoas achando que elas são heréticas, né? Então, eu acho que traz um pouco de humildade para a gente também. Então, esse era um grande intuito. E aí, Thalita? Oi. Foi ótimo. Eu acho que como todo mundo aqui, a gente aprendeu tanto.
Por mais que tu esteja na igreja a vida inteira, são assuntos que, trazidos dessa forma, tu ganha uma nova visão sobre coisas que tu sempre ouviu falar, porque mesmo que as igrejas não falem, eu acho que dentro das casas cristãs esse assunto ainda é muito falado, né? Mas você ouve muito superficialmente ali, né? O que o teu pai vai te dizer, o que a tua mãe vai te dizer, e poder ter essa aula tão rica em detalhes, em vertentes, conhecer um outro lado que talvez a gente nem não ia atrás mesmo para conhecer. Eu acho que a gente se apega ao que a gente acha ali e às vezes até fica acomodado nessa opinião, né? Ah, eu acho que vai ser assim e fica nisso. Então, conhecer todos esses lados, essas vertentes, tudo que move as outras pessoas também, porque é como tu disse, a gente não menospreza nenhum pensamento, né? Aquilo move aquelas pessoas como os nossos pensamentos também movem a gente. Mas hoje, ouvindo a história do café com leite, realmente eu acho que a gente presta muita atenção em como vai acontecer. Processo. Exatamente. E esquece do principal, né? Que é você chegar lá. Esse é o intuito, é você chegar lá, não importa se antes e depois, em que momento da história isso vai acontecer, mas você chegar lá, né? E poder ouvir o vinde benditos do meu pai, né? É isso que acho que todo mundo aqui espera. E foi muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu aprendi demais. Que bom, Thalita. Boas palavras. Valci, eu não sei se você estava falando no momento aí, mas acho que estava com o microfone mudo, né? Mas você, eu acho que você Não, falou em algum momento aí, tem alguma coisa que queria trazer? não, só agradecer mesmo, dizer que, para mim, principalmente, a riqueza assim, de detalhes do curso. Eu gosto muito dessa parte da história, da parte científica, e uma das coisas muito legais desse curso é que você trouxe muito documento oficial histórico, e aí mostrava, assim, porque muitas das coisas, eu não sei quanto a todo mundo, mas eu aprendia de alguém me falou, ou um pastor de determinada igreja que eu frequentei me falou e aquilo eu seguia, eu não sabia por quê. E aí eu entendia que existiam diferenças de vertentes, mas eu não sabia, mas por quê, da onde que essas pessoas, em que momento que isso ficou diferente, e eu acho que esse curso fez muita diferença para mim isso. Que bom. Então, só agradecer mesmo a metáfora do café com leite também, foi assim, abrir mesmo da mente, a mudar, entender que não vai fazer diferença. Você pode morrer a qualquer momento, então, assim, você tem que estar pronto. Exatamente, E agradecer mesmo, Jefferson. É um excelente curso e eu acho que todo mundo devia fazer. Obrigado, você. Beleza. Então, concluímos aí, pessoal, esse módulo. E aí, quando tiver surgindo aí outro módulo, a gente vai estar anunciando para vocês também. Quem não fez os outros módulos, pode também fazer, né? Se inscrever. E a gente vai estar sempre no outono e na primavera. A gente vai estar dando os módulos também, tá certo? Alan, gostaria de dar uma palavra aí e a gente vai estar encerrando. Amém. Só, Jeff, em nome da comunidade, agradecer a vocês pelo seu empenho. Eu comecei dando os cursos com Fundamento da Fé e fomos passando para Panorama. Aí eu falei, Jeff, pega essa área de ensino que é realmente seu chamado. Você tem uma capacidade muito linda, o talento de mestre, né? Eu sou o cara que eu comecei nessa área de ensino e hoje eu estou em outra vertente, minha cabeça está em outro lugar. E eu sei que o carinho que o Jeff tem na parte de ensino é de multiplicar conhecimento. E igual o Jeff estava reforçando, nós sempre teremos turmas no Spring e no Fall, que são épocas que a gente consegue uma concentração maior das pessoas. Eu tenho um pedidinho para vocês. Não só estejam presentes nas próximas turmas, mas nos ajudem a trazer mais pessoas para estar estudando junto. Vamos ter alguns formatos mais presenciais, formatos online, porque funcionar para a turma, mas a gente vê que muitas pessoas poderiam ser beneficiadas pelo ensino, mas às vezes ela nem sabe que tem. Às vezes porque só não pega o aviso, não vê grupo.
Então, acho que a palavra compartilhada, o testemunho, se foi bom para você, fala assim, olha, tive uma turma de escatologia com o Jeff, foi muito legal, no Spring vai ter ela de novo, participe, que você fazer essa divulgação nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, que é uma pirâmide, né? Se você pensa assim, onde tem festa, tem comida, tantão, onde tem culto, isso aqui, e na classe, na sala de aula, é sempre menos. Então, assim, isso é natural, não é problema, a gente não está aqui buscando número. Eu, Jeff, Felipe, a gente sempre no princípio, cara, time é um aluno. O Jeff já deu turma de um aluno já, né, Jeff? Um aluno, já teve turma de um aluno, e foi bênção. E foi uma vida transformada, uma vida edificada, a gente celebra isso. A gente fala assim, vamos oportunizar para mais pessoas também aprenderem. Então, esse é o meu pedidinho para vocês, de que estejam orando pelo Jeff, pela sua família, né? Que de trás desse professor tem um pai, um marido, um líder de louvor, muita coisa que ele toca no fundo aí, que Deus o cubra de graça. Vamos orar pelo Jeff? Pai Santo, nós estendemos as mãos agora, Pai, abençoando a vida do Jeff, agradecendo, Senhor, pelo lindo chamado que o Senhor colocou na vida dele, Senhor, juntamente com a sua família, de servir ao Senhor com tanto carinho, Pai, com tanta dedicação, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo na vida dele, ó Pai, um coração sempre serviçal, como ele tem apresentado, Pai. Que ele continue, Pai, com esse espírito de excelência, de buscar conhecimento profundo no Senhor, ó Pai, e traduzir de forma tão simples para que nós possamos absorver e nós possamos nos beneficiar, ó Pai, pela Tua palavra, ensinar através dele, através desse talento de mestre, Senhor. Que o Senhor continue dando a ele encorajamento e alegria, criatividade, Senhor, para continuar trazendo conteúdos pertinentes àquilo que precisamos aprender no Senhor, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade de que aqui no Canadá, ó Pai, temos um curso em português, na nossa língua materna, Pai, que podemos compreender com mais confiança, com mais qualidade ali na nossa limitação da língua, Senhor, e em unidade com o trabalho da First Assembly, Senhor. Abençoamos a área de ensino, não somente da comunidade brasileira, abençoamos a área de ensino da igreja, Senhor, que seja multiplicado conhecimento, ó Pai, e que mais pessoas venham conhecer e continuar conhecendo o Senhor, que é para isso que nós temos acesso às Escrituras. Abençoamos a vida do Jeff, Pai, de todos os professores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Ó, fiquei aqui emocionado. Muito obrigado, pessoal. Amém. Deus abençoe. E a gente, depois eu vou estar distribuindo os certificados, vou imprimir, né? E a gente vai estar distribuindo para vocês, tá certo? Grande abraço, pessoal. Boa noite. Valeu, muito obrigado. Deus Obrigada. abençoe. Valeu, Tchau. muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.